Vamos começar da infância, né? Onde, Ah, é? onde nascem os nossos grandes problemas, né? E onde muita coisa do nosso cérebro é formado, moldado, né, na infância. Por exemplo, vamos falar de abandono. Uma pessoa que passou por um abandono na fase adulta reage diferente a uma pessoa que passou por um abandono, por exemplo, paterno na fase infantil ainda. Ah, é? É lógico. Então, o sentimento de não ser amado, de não ser querido o suficiente, de não ser importante, nasce muito forte dentro dessa pessoa. Então, quando a gente analisa o que aconteceu na nossa infância, fica mais fácil você entender por que você está fazendo o que está fazendo na fase adulta. Inclusive, vale a pena a gente lembrar que quando a Bíblia diz não julgueis para não ser julgados, ela está falando o seguinte: Tira a trave do teu olho, né? você nunca vai ter a capacidade de entender o que a pessoa passou lá atrás para fazer o que está fazendo hoje, e você também não sabe o quanto ela pode melhorar ainda no futuro. Então, você julgá-la pelo presente É uma fotografia só que você tá vendo, né? Não é um filme. Não tem como, é impossível uma pessoa. Ou seja, não é só uma ordem não julgueis, é também você não é capaz de julgar. Mas, você Thiago, não consegue. com as redes sociais, tem esse problema das pessoas julgarem aquele momento, aquela frase, aquela postagem, não é? Então vamos as lá. pessoas só julgam o que elas estão vendo naquele momento e não sabem a história da pessoa, né? O ser humano ele é dividido em 4 mentalidades. Eu ensino isso num projeto que eu tenho chamado Método Destiny. Tá. Aliás, quero te convidar para um dia fazer. 3 Poxa. dias. 3 dias, você é meu convidado. 3 dias de imersão. Vai ter um agora, essa semana, se eu não me engano, 26 a 28 de setembro, não é isso? 26 a 28 de setembro. Uma das coisas que eu ensino, vou só te dar um spoiler para você entender. Tá. Isso são pesquisas científicas que eu fiz com um grupo de psicopedagogos, pesquisadores de Harvard. Nós reunimos um grupo para montar esse método. E a primeira matéria que eu ensino é o princípio milenar da inteligência. O ser humano ele é dividido em quatro níveis de pensamento. O nível 1, que é a mentalidade sobrevivente, que é esse cara que ele não pensa nas consequências do que fala, que ele não se importa, ele não julga a fonte. Você manda um link para ele, ele gostou da notícia, ele vai compartilhar com todo mundo. Ele já não sai quer compartilhando. ele não quer saber se é verdade, se não é. É instinto puro. Ele é totalmente reativo, ele é instinto puro. Então, a gente chama de mentalidade 1, mentalidade sobrevivente. Se ele ganha R$1.000 por mês, mas sobra os R$10 para ele tomar cerveja no final de semana, ele tá feliz. E se você falar que quer ganhar o dobro, mas tem que trabalhar 1 hora a mais, ele vai falar que não, porque ele não quer quebrar aquela 1 horinha livre dele. Sim. Ele só quer sobreviver, literalmente. Ou seja, a pirâmide de Maslow, que é um psicólogo da década de 50, ensina o seguinte, que a base da pirâmide do ser humano é comer, beber, suas necessidades fisiológicas, e pronto. Se eu tô comendo, bebendo, tenho um teto e tô fazendo minhas necessidades fisiológicas, o sexo tá incluído, tá tudo certo para mim. Então a pessoa que se conforma com a base da pirâmide é a mentalidade 1. Tá. Depois a gente tem a mentalidade 2, que é a mentalidade do executor. Ele só faz o que é pedido. Ele não tem pensamento de futuro, ele não cria expectativas para os próximos anos, ele não está querendo ganhar mais, ele só quer ser pago para fazer o que tem que fazer. O que eu tenho que fazer? Trabalhar de 7 da manhã às 4 da tarde? Vou fazer isso. Tem a mentalidade 3, que é a mentalidade do empreendedor, que aí já é o cara que é questionador, que quer ganhar mais do que ganha. Ele já tem ambição, ele tem planejamento de futuro, ele tem estratégia. É a mentalidade 3. E tem a mentalidade 4, que é o cara que tem mente de destino. É um Steve Jobs da vida. Ninguém ensinou para ele ser o Steve Jobs. Qual a diferença do empreendedor para esse? Que o mente de destino ele é imparável, indesistível. Ele assume qualquer risco para fazer o que está na cabeça dele. Ele não precisa de validação ou pode estar todo mundo falando que ele está errado, vai dar errado. Tendo tapinha nas costas ou não, ele vai fazer o que está na cabeça dele, acabou e vai fazer acontecer. Né? Eu acho que ser imparável e indesistível é a maior característica do mentalidade 4. Ele foca somente no futuro e ele nem se preocupa com o processo, ele vai direto com o que ele quer. Tem a ver também com o temperamento da pessoa, né? A gente também somos seres temperamentais e isso conta muito na escolha de futuro, conta muito nas nossas reações do presente. Mas se você parar para pensar, se você unir 2 assuntos importantes que eu trago nesses livros, princípios milenares e emoções inteligentes, você se torna uma pessoa completamente imparável. Quem para uma pessoa que cumpre princípios e que tem emoções no lugar? Lembrando que emoções no lugar não é você não sentir. É você saber o que fazer com aquilo que está sentindo. Isso é emoção inteligente.
Não é o cara que não se afeta com nada, que tá sempre... É impossível. Nós somos seres Morreu alguém próximo Me xingaram. Tô com raiva. Me xingaram, ué. Normal. Não senti nada porque eu tenho emoção inteligente. Não existe. Tomei uma cadeirada. Tomei uma cadeirada. Por exemplo, uma pessoa que vai se candidatar pra política, é um jogo limpo ou um jogo sujo? Jogo sujo. Se você vai pra um jogo sujo, como é que você não vai preparado emocionalmente Vamos pra usar ser xingado? todas as armas possíveis e impossíveis. Então, quando o Datena pega a cadeira e joga, ele prova o seguinte: eu não tô preparado pra esse lugar que eu quero assumir. Por quê? Aqui no jogo não é limpo. Vamos falar coisas que não é verdade sobre você, vamos falar coisas pra te provocar. E se você tem que recorrer a uma cadeira e jogar numa pessoa, você não tá preparado pra aquela disputa, pra aquela briga. Entendi. Mas quando eu digo preparado emocionalmente, eu não tô fazendo análise política aqui, que não é minha área, Claro, tá? Eu tô claro. falando emocionalmente. Então, eu acho que nós temos que estar preparados para o mundo que a gente está vivendo, cara. Você recebe gente todo dia aqui. Você tem que estar preparado para essa guerra de todo dia. Você tem que estar preparado para a tua família. Você assumiu uma família? Assumiu. Então, qual é a guerra que eu tenho que assumir aqui? Junto com essa vantagem, vai vir uma guerra.